Helena, o podcast está pronto. Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade. Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa? Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona. Olá, ouvintes. Eu sou a Lana Azevedo. E eu sou Raíla Azevedo. Se você está escutando esse episódio, significa que você morreu. Brincadeira. Mas hoje a gente vai contar histórias de outro mundo. E antes de mais nada, que voz ridícula foi essa que você fez? Minha filha é minha voz pra esse episódio, que é um episódio especial de Dia das Bruxas. Foi uma voz de bruxa? Foi uma voz de bruxa. Você quer ouvir minha risada de bruxa? Sim. Nossa! Foi uma voz boa de bruxa. Agora quer em inglês? Eu quero. Por falar em bruxa, já vou começar, hein? Já vamos entrar aqui. Nunca vou esquecer de uma cena sobrenatural que nós vivenciamos. Já contamos em algum episódio aí envolvendo espírito, mas não consigo entender como a Dindinha saiu voando da janela. Porque todo mundo viu. Todo mundo Entendeu? viu. Não foi a imaginação de uma criança. Não foi imaginação de uma criança. Eu vi Dindinha voando. Eu vi duas Dindinhas aparecerem. Você viu duas Dindinhas? Duas Dindinhas. E ela chegou falando, ela me jogou no rio. Foi doideira, minha filha. Foi doideira. E eu já vi também, eu de noite, dormindo. Ai. Eu olhei pela janela, lua cheia. E eu vi a bruxa passando com a vassoura, voando. Eu vi só a sombra dela na lua cheia. Sabe uma coisa que a gente ficava fazendo? Que dava pra ver aquela casinha que era da rádio. Dava pra ver a rádio do Laranjal. E aí a gente ficava falando, lá mora era um bairro, né? Não, a gente achava que ali era um castelinho e que morava uma princesa, uma princesa e uma bruxa. A mente de criança, né? Igual a Raíla viu a bruxa imagina voando. Mente de criança, uma criança pisciana ainda. Com ascendente em peixes. Eu e você que vimos Dindinha voando? Não, a Dindinha… Ó, eu vou ser honesta com você. Eu lembro que a Dindinha saiu pela janela. Eu vi, ela pulou. Ela saindo pela janela e, de repente, ela apareceu molhada no portão lá embaixo. Falando que a bruxa derrubou ela. Eles fizeram alguma falcatrua com a gente. Foi algum jogo de imagens, um chá de cogumelo que eles deram, porque não faz sentido. Não faz, porque eu fui. E no negócio de bruxa, eu lembro ainda também que só porque onde a gente morava tinha, numa das transversais, uma rua no bairro, um bairro próximo, que tinha uma senhora que a casa dela tinha muitas plantas. Era toda mística, sabe? Era uma casa mística. Cristal. E na nossa… Isso, cristal. Aquelas coisas que faz barulhinho. Cascata de água. Era uma casa meio mística na nossa cabeça. E a gente já falava o quê? Ela é bruxa. Ela é bruxa. Ela é uma bruxa. E essa casa era minha casa. Uma bruxa no sentido, assim, místico da coisa, assim, né? Ela faz… Não é bruxa, a bruxa má que come criança. Não, era aquela coisa assim, ela é bruxa, ela é enigmática. Eu sempre tive vontade de conhecer por dentro daquela casa. E essa casa era minha, que a gente tinha as nossas casas, né? Passava na rua e falava, essa é minha. Nossa, aí, tá vendo? Mais uma coisa que eu não sei se vocês faziam quando eram crianças, mas eu e Raíla, a gente era mestre nisso. Que a gente tinha as nossas casas. Tipo, tá andando pela vila. Aí a vila tinha umas casas que eram, né, mais bonitas, casa grande. Aquela ali é minha. E a Raíla, essa é a minha. E tinha vez que saía briga, que as duas queriam a mesma casa. Eu sinto, tenho na minha cabeça… que tia Melinha já deve ter apaziguado várias brigas dessa. Porque ela levava a gente pra escola andando, né? E a gente ficava, essa é minha. Mas, voltando para as histórias de outro mundo, esses dias eu passei um aperto, tá? Porque estava eu sozinha em casa, a André tinha saído pra ensaiar, eu acho. E aí, a Tatu, que é a minha gatinha, ela tem um brinquedinho que é tipo um túnel. Só que é um túnel pequenininho e ele é muito leve. E tem uma bolinha que faz um barulhinho. E aí, menina, tava ventando. E aí eu vou colocar a culpa no vento. Mas…
o túnel ficou assim, ó. A bolinha. Fazendo aquele… Eu falei, que raio dessa bolinha tá balançando? Meu Deus do céu, tomara que não seja espírito, que eu tô sozinha. Eu tô numa fase da minha vida que eu não quero ter que lidar com amiguinhos espirituais brincalhões. Aí eu fui fazer a graça de gravar um vídeo. Aí apareceu no fundo. Não. Eu vi. Jamais. Aqui. Aí eu tô assim, gente, tô passando aqui, ó. Por quê? E eu contando, né? O brinquedo da Tatu, ele tá fazendo um barulhinho. O meu lado racional tá falando que é o quê? Ah, é vento, Alana, porque a janela da cozinha tá aberta, então o vento tá entrando e tá batendo. Não lembro qual que foi o textinho certo que eu falei, mas na hora que eu virei, falei assim, ai, porque eu não quero que seja espírito, não. A porta da cozinha… Foi. Aí eu juro. E aí a porta da cozinha bateu, que eu fiquei tão nervosa que o meu celular caiu. Nossa. Aí eu voltei assim, ó. Ai, gente. Igual aquele filme de terror, que a menina que morre tá se filmando. Ai, estou com medo, estou com medo. Ele aí, está aqui, em vez eu de correr. Passei um cagaço, nem fui na cozinha Eu catava depois. os gatos e ia embora. Eu esperava o André chegar. Mas eu acho que era vento mesmo, que o vento tava forte e fechou a porta da cozinha. Não, você pode acreditar nisso, se você quiser. Mas eu fiquei muito assim, ó, encabulada, porque foi logo na hora que eu falei assim, espero que não seja espírito. Pum! Mas Tatu e Vampirinho tiveram algum comportamento diferente? Não. Porque animais, eles enxergam, né? Animais eles sentem. Animais e sentem. Eles enxergam. Fica latindo pra um canto, fica miando pro outro. Falar em animal, já vou puxar aquela história do cachorro protegendo a casa da vovó. Vai, Pri. Assim, não sei se eu tô falando certo. Mas me passaram na minha mente. Eu tenho. Na sua mente ou essa informação chegou até você? Não, passaram até mim. Tá. Mas eu não sei se eu modifiquei na minha mente. Porque tem muito tempo que me falaram isso. Que quando, né, você faz o seu evangelho no lar… Quem é espírita sabe o que é o evangelho no lar. Que depois de 7 anos de evangelho no lar, você ganha um presente da espiritualidade. Mas não é um presente, uma moto. Você ganha uma moto 0, né? E que houve essa história. O que é esse presente? Pode ser uma proteção. Tá. Você teve um livramento, alguma coisa assim. É o que na minha cabeça tá. Que aí, lá na vovó… Eu amo. Não O espírita, às vezes, ele é criativo, não é, gente? Que não tinha portão na casa, né? Não tinha. E aí, eles foram viajar e ficaram dias na casa. Devem ter ido pra Campo Grande. E que quando voltou, uma vizinha falou assim, nossa… Que acho que na época era o Tupi, não sei se eles não tinham cachorro ainda. Falou assim, nossa, vocês deixaram o cachorro aqui porque ficou… um cachorro aqui na frente da casa de vocês e não deixava ninguém chegar perto. E ele ficou lá protegendo a casa durante todos os dias. Misteriosamente, o cachorro depois desapareceu quando eles voltaram de viagem. E detalhe, não existia cachorro lá, né? Não tinha um cachorro protegendo. Eu acho era que um não espírito do reino animal. Aí, assim, eu acho que a história foi essa. Pra depois as bocas de sacola lá de casa falar, não foi assim. Você pode ter absoluta certeza que a minha mãe ouvindo, ela vai falar, nada disso. Na minha cabeça foi me passada essa história. Se não foi isso, no próximo episódio eu trago a errata. Erramos. Venho com a blusa branca. Sem maquiagem. Sem maquiagem, com a cara, sim. Falar que eu errei e assumo os meus erros. Saindo do cachorro pra uma outra espécie de animal, teve uma época que o André… Era bem, acho que início de quando a gente foi… Eu não lembro se a gente já morava junto… Ou se a gente ainda não estava morando junto, produção. Não estávamos morando juntos, mas a gente já estava… ruim, a sua memória é ruim, né, muito querida? horrorosa. Mas continuando. O André, ele teve uma época que ele estava vendo umas animaiazadas lá na casa dele, quando ele morava ali nos fundos da casa do pai. E aí ele via barata andando assim, passando na parede. Eu vou começar a falar com voz de mistério. Ontem eu achei que eu vi um gato, não lembra? Mas era só a sombra, né, minha passando. Mas o André, eu vou começar a fazer voz misteriosa mais baixa pra combinar com esse episódio. Ele via besouro dentro da casa, animal passando, animalzinho assim, inseto. E aí, nessa época do André, que ele via besouro, ele teve, assim, várias situações envolvendo o Sete Além, tá?
que era, além de besouro… O que é o 7 além? Eu não o sei. 7 belo, bala 7 belo? Eu não sei o que é o 7 além. Na minha cabeça, eu não sei como que eu descobri isso. Eu ouvi essa palavra de você falando, que 7 além. O 7 além é o sobrenatural. Eu tenho na minha cabeça que é isso. Então, vocês tenham também na de vocês. E se eu estiver mentindo, vocês podem me corrigir. Que o 7 além não tem nada a ver com isso. Mas ele teve várias situações assim. Teve uma vez que ele falou que estava dormindo. E aí, ele acordou. No que ele acordou, não era paralisia do sono, né, produção? Era paralisia do sono. Passa tudo errado, informação toda errada. Eu, hein? Mas durante a paralisia do sono dele, ele falou que ele olhou assim, ó. E no quarto dele, perto do guarda-roupa, ele viu uma figura sem forma. Ele não via forma, não era uma forma, tipo… Ele tá era falando alto. que não, então ele viu a forma. Ah, tá. Nossa, querida. Então vamos lá, corrigindo. Produção teve uma paralisia do sono. E aí olhou pra frente, viu uma forma de gente. Só que ele não via a silhueta. Tipo, estava usando calça jeans e cropped. Entendi. Não via isso. E só via os olhos amarelos, fixos, olhando na direção Sabe quem dele. que é? Azazel. Quem que é Azazel? Os irmãos Winchester, com certeza, arrumariam essa situação. Azazel foi o demônio que Mary Winchester fez um pacto com ele por causa de John Winchester. E aí, ele matou a Mary. O Azazel. O Azazel, o demônio do olho amarelo. O demônio do olho O amarelo. que esse Azazel tá fazendo em Volta Redonda? Azazel, vai caçar aqui, seu meu filho, rumo. vai pra lá, ó. Mas aí o André teve essa paralisia do sono. Uma vez ele viu também uma pessoa dentro do carro do pai dele, eu acho, ou do carro dele, não lembro. Enfim, dentro de um carro, ele viu essa pessoa. E aí, meu amor, quando eu fui mudar pra lá, haja Já Pai foi, Nosso, né? ó. É aguinha fluidificada, é Pai Nosso. Dá-lhe evangelho no lar ali, assim. E depois que eu comecei o meu ritual espiritualístico ali dentro daquela casa… Não teve mais. Caçar o rumo deles. Eu, graças a Deus, não tô passando por situações sobrenaturais. A única que eu achei que era foi Eduardo, que ele apontou assim, ó, por conta da parede, e falou: a menina, mamãe. Aí eu já aqui, ó, já tranquei. Aí quando eu fui ver, era Maria Clara, do JP, que tava na televisão. Eu falei, ai… Maria Clara e JP é uma duplinha, né? Infantil. De youtubers, muito bom. Maria Clara e JP, todo dia com você. Eles ensinam coisas? Eles ensinam, minha filha. Maria Clara e JP. E outra coisa, muito bom. Esses dias eu botei a tia Melinha pra ver. A gente ficou vendo a casa deles em Orlando, que eles se mudaram. Falei, vamos, tia Melinha, ver a casa deles. Eles estão morando em Orlando. Meu amor, se mudaram daqui. Eles moravam em algum lugar, algum bairro do Rio. Se mudaram lá pra Orlando. Um casão, tá? O que dizem aí, falando de outro mundo, que não devemos fazer… E teve uma época que eu tava ouvindo direto, pessoas me chamando. Tipo, falam que não pode Alana! responder. E aí, se você ouvir alguém te chamando e não for uma pessoa… Não for ali a conta de luz chegando… Raíla! Não for ali pra cortar alguma coisa… você não deve responder. Eu já ouvi dizer que é a morte. Que se você responder, você tá respondendo pra morte. Nossa! Acho que foi a vovó que me falou uma vez isso. Respondendo pra morte. A gente já contou muita história de espírito, mas teve uma que eu não lembro se a gente já citou aqui, que não era de espírito, mas era… Não sei se a física explica, se tem uma razão científica pra isso, mas a gente, quando era criança, fazia uma brincadeira que até hoje não sei como que a gente acontecia. E aí fomos até contar pro Pedro. Pedro, é mole isso, mole nada. Pedro tudo cético. Pedro é cético. Tente fazer aí na tua casa. Gente, o Pedro é cetiquíssimo. Você imagina uma pessoa que acredita em espírito com outra que é cética. Mas o que a gente fazia quando era criança, uma pessoa, imagina aí, eu quero que você reproduza, se você não for criança, na tua casa. Porque eu quero que você, adulto, fale, Alana, deu certo. Raíla, vocês tinham razão. Você ficava sentada numa cadeira. E aí, o que acontecia? Uma pessoa sentada, eram 4 amiguinhos em volta. 4. E não é amiguinho espiritual, não. 4 amigos de verdade. De verdade. E aí, cada um com o dedo indicador, esse dedo aqui, ó, o furabolo, cada um ficava como se fosse levantar a cadeira, mas só com o indicador. E sem levantar. Em cada quininha da cadeira. Em cada extremo. E aí, cada um embaixo da cadeira, assim. E aí, a gente mentalizava. Vai levantar, vai levantar, vai… Todo mundo mentalizando junto. Na hora. Vai levantar por alguns… Não lembro se era segundos, não lembro por quanto tempo era. Mas aí, na hora que a gente falava 1, 2, 3 e…
Já a cadeira ficava leve. A gente fez isso com o Fabrini, lembra? Foi. E a gente não era criança, mas já Vamos era… fazer lá em casa pra ver se funciona? Vamos. Isso daí eu faço, só do brinco de brincadeira do compasso. Mas, gente, a cadeira ficava leve. Levinha, a pessoa ia lá no alto. Na minha cabeça, eu tenho que ir a 5 metros. Mas eu acho que era 30 centímetros. E tinha que ter uma rede pra botar com a pessoa. E aí o Pedro falando, aí é fácil 4 pessoas com o dedo indicador levantando uma cadeira. Não é. Vai, pega e faz pra você Não ver é. se é fácil. Não é. E porque era cadeira grande, não era cadeira cadeirinha pesada, de né? plásticozinho, né? Vamos testar. Mas era uma história meio sobrenatural, né? Igual gente que… Tá vendo? Eu acho que isso daí é força do pensamento. Porque tem gente que entorta garfo. Mas falam que o nosso pensamento tem um poder gigante. É porque a gente não sabe controlar. É porque a gente não usa a nossa capacidade cerebral. A gente usa muito pouco. Imagina se a gente usasse 100% do nosso cérebro. Nossa senhora. Nossa senhora, era a gente voando. Eu já tava aí. lá na galáxia, já tava vendo os outros mundos, já tava indo nos oceanos pra ver o que tem lá embaixo. Eu tava voando. Olha, o papo tá bom, mas no episódio de hoje a gente também quer ouvir as histórias de outro mundo das nossas pris, dos nossos pris. Sim. Então, bora pro nosso cafezinho com a audiência. Eu vou começar o nosso cafezinho com a da Rebeca. E se vocês não se chocarem com essa história, Gente. Na moral, eu encerro por aqui a minha participação, porque eu até arrepiei da primeira vez que eu ouvi. Nossa, eu peguei o cafezinho, né? Fui vendo as histórias de noite. Eu li essa história. Falei, Pai Nosso, aí né, teve Pri que eu até falei, gente, eu vou ler amanhã. Não vou ler hoje não, porque eu fiquei com tanto medo. O cu trancou, minha filha. Vou começar, posso? Pode. Pris, amo o podcast, porque assim como vocês, também cresci no Centro Espírita. Me identifico muito. Ficamos felizes com isso, Pri. Beijo. E essa história eu já devo ter contado para todo mundo que me conhece, porque marcou muito minha vida e a dos meus irmãos. Vamos lá. Somos 5 filhos aqui em casa. Na época, meu irmão mais novo era bebezinho, devia ter uns 2 anos e chupava chupeta. Ele tinha 2 chupetas e, misteriosamente, elas desapareceram. Ficamos uns 3 dias procurando e nada de achar. O bichinho reclamava, mas minha mãe achava que já era a hora mesmo dele parar de usar. Um dia, estávamos eu, ele e mais 2 irmãos no quarto assistindo TV e minha mãe chegou. Ela tinha acabado de sair do banho. Foi deitando na cama e falando pra gente: se por acaso achar a CHUPETA, ela soletrou assim pro irmãozinho não entender. E aí ela falou: se por acaso a chupeta, só que soletrando, né, aparecer, vocês me entreguem porque vou jogar fora. Foi ela acabar de falar isso e as 2 chupetas caíram do teto no colo dela. Gente. Caíram do teto. Gente. Eu juro por tudo que existe nesse mundo que isso aconteceu e meus irmãos são testemunhas. Foi só o caos depois disso. Meu irmãozinho ouviu o barulhinho e começou a pedir a pepeta, enquanto eu e os outros 2 chorávamos desesperados, sem entender porra nenhuma. Criança espírita tem medo de espírito, né? Nossa. Obviamente, todas. E a mãe ficou assim, ó, boquiaberta. Vale ressaltar, olha só, que não existia nada, absolutamente nada no teto onde a chupeta poderia estar presa. Era teto normal, sem aqueles trem de gesso, lustre, nada. Foi muito bizarro. E sempre que lembro disso, a mesma sensação de medo e confusão volta. Gente, eu achei… Eu fico imaginando eu nessa situação. Nossa Senhora, que medo. E aí eu fiquei pensando, será que era um herezinho ali, uma criança querendo a brincadeira? Um amiguinho espiritual? Tipo assim, Não. chegou algum… Não! Ah, e tá. explicando, algum amigo espiritual e falando, não, tinha aqui, a gente O que levou. aconteceu, Porque às vezes acontece, né, de falar. Eu lembrei de um meme que agora eu não sei muita coisa, mas eu só me recordo disso, das menininhas falando: Espírito Santo, você está aí! Aí eu acho que alguma coisa cai, assim, ó, e elas Nossa, cagam gente, de medo. Eu fiquei em choque. Essa daí, Não, da Rebeca, foi gente, demais pra mim. Criança espírita pra cada uma. Vamos, Nossa a gente Senhora. deveria, assim, vamos
ter uma insalubridade aí pra gente, porque o coração não aguenta, não. Vamos pra da Larissa. Pris, eu não lembro que ano foi, mas não tem muito tempo. O meu pai estava me contando que faleceu uma moça que trabalhava na área da saúde da cidade que ele mora. Logo após o falecimento, os colegas de trabalho dela começaram a vê-la durante as madrugadas onde ela fazia plantão. Foram muitos dias de avistamento, segundo meu pai. Depois de ouvir a história, brinquei com ele dizendo que tinha muita vontade de ver espírito. Na mesma noite, eu sonhei com a minha casa toda escura, mas tinha uma luz vindo da cozinha. Caminhei até lá e a moça estava lá, muito nervosa, dizendo: "Você não queria me ver? Estou aqui." Não lembro o que aconteceu depois, mas nunca mais quis ver espírito. Primeiro, a pessoa morreu, vai voltar pro serviço, gente. Vai ver um viver, vai ver o mundo, né? Nossa! Com todo respeito. Todo respeito. Você agora tocou no ponto, Pri. Pro hospital. Pra trabalhar. Não. Meu amor. A não ser que você tinha alguma rusga ali no trabalho e vai ficar obsidiando um pouquinho. E outra coisa, aí tudo bem. Quer ver espírito? Então tome. Ela, né? Apareceu. Gente, eu não dá. Não dá, que eu ia morrer. A gente tem a Dindinha, né? Que tem vários relatos sobrenaturais em hospital, né? Que a Dindinha é médium e trabalha em hospital. Que tem muita história envolvendo espírito, né? Sim, porque hospital. É muita gente morrendo todo dia, muita… É energia, assim, né? Meio pesada, meio leve, não sei. É mista, né, Pri? Eu sei que Jesus me proteja, não quero. Eu vou agora pra do Ike Mendes. Participei do exorcismo da criança possuída. Eu achei que já começou assim, ó. Eu fiquei bombástico, porque isso daí pra mim é muito filme, o exorcismo. Deixando claro que esse não foi o único que eu participei, mas foi o mais assustador. Tudo começou em 2015. Minha avó materna estava acamada e eu ajudando nos cuidados, até que adoeci. Tive chikungunya, o que resultou em uma parada cardiorrespiratória e uma longa internação hospitalar. Durante o período de internação, conheci a família do meu colega de quarto do hospital. Eles eram muito carentes, financeiramente falando. Passavam por muitos perrengues e minha mãe, que sempre foi muito caridosa, começou a acolher alguns dos 10 irmãos desse rapaz na nossa casa. Uma dessas crianças era a Lara, um nome fictício aí, tá, gente? Que era irmã gêmea da Larissa. A Lara se apegou muito à minha avó e adorava ficar na casa da minha avó junto da cuidadora. Numa tarde qualquer, a Lara reclamou que estava se sentindo mal, porque o menino que estava brincando com ela não deixava ela pegar a boneca. E em seguida, ela entrou em uma espécie de transe, febre muito alta e rigidez corporal. Detalhe, não tinha ninguém brincando com ela, pelo menos ninguém ali encarnado, né? Os dias que se seguiram, isso começou a se repetir com ainda mais frequência. Lara ia ao hospital, era medicada e nada resolvia. Nenhum exame identificava o motivo da febre, nem das convulsões e da rigidez. Até que eu vi ela acompanhada desse garoto. E quando ela entrou no meu quarto, ele não conseguiu entrar e ela me disse: "Ele não tem permissão para entrar aqui. É o único lugar que ele não consegue me pegar." Então, eu decidi chamar a equipe de exorcismo da igreja que eu frequentava. Esperei ela começar a entrar em transe mais uma vez e levei ela até a casa de um dos membros e começamos a fazer os ritos, canções, orações, perguntas e nada surtiu efeito. As sessões duraram muito tempo e foram muitas, até que a última aconteceu na minha casa e foi a mais intensa. Nessa, descobrimos através de revelação espiritual que ela tinha sido oferecida em um ritual antes mesmo do seu nascimento e que a criança que acompanhava ela não era mais criança. Quando eu vi no canto da casa que ela me indicou, era um ser monstruoso. Detalhe que o Ike colocou aqui entre parênteses. Vou tentar mandar foto do lugar. Ike, tudo bem se você não mandar, tá bom? Eu tô de boa. Ou se for mandar, manda de dia. Exatamente. Né? Que também não faço questão. Eu vou continuar aqui. Nesse dia, conseguimos libertar ela dessa possessão e nunca mais passou por isso até onde eu sei.
mas temo o que mais pode acontecer com a Lara, né? Essa história tem muito mais detalhes e nuances e é muito assustadora, mas estou escrevendo um livro sobre essa experiência e no livro estarão todos os detalhes. Obrigado por lerem. Amo vocês demais. Olha. Ai, que eu fiquei agora interessada aí no saber, livro, tá? Assim, é um livro que eu leria de dia. E eu leria o livro e depois o evangelho. Quantos anos ela devia ser criança, né? Eu fico pensando, né? Criança, poxa. Passando, né? Por essa experiência eu fico espiritual. aqui em Volta Redonda, acho que não tem, não que a gente saiba, né? De exorcismo. Que não é muito da nossa… como que fala? Do que a gente segue que religiosamente falando, mas, né? cara, aí eu até perguntei pra ele se a Lara via esse espírito, a entidade, na forma só da criança ou do monstro. Ele falou que viu também do monstro. Nossa. Porque eu já passei por uma situação que eu ficava sonhando com um espírito. E eu sabia que era um espírito obsessor, porque eu já fui, né, uma obsessora. Mas aí, eu sabia que era um espírito que ele estava tentando, de qualquer forma, atingir. Teve uma vez que eu não sonhei. Eu senti a presença dele, só que ele não conseguia entrar no quarto. Mas eu sentia que ele sempre tentava me atingir com o Eduardo. Tipo assim, eu vou conseguir, eu vou pegar ele, você vai ver o que eu vou fazer, o seu filho vai morrer. E assim, nesse dia, eu senti… E eu falava assim, você não vai. E eu tentava proteger o Eduardo com o meu corpo. Eu não conseguia me mexer, eu ficava parada. Foi tipo uma paralisia. Só que eu não conseguia ver a forma verdadeira dele. Ele sempre aparecia na forma de uma pessoa normal. E ele ainda falava assim, a tua sorte é que você não consegue me ver. Porque senão você ia morrer de medo. Você não sabe como é que eu sou. Isso no sonho? Isso no sonho. Isso no sonho. E aí, no dia, eu procurei pra fazer um tratamento espiritual. E aí, a senhorinha lá, ela falou, tem um que tá querendo entrar aqui, mas é uma coisa horrorosa. Aí a outra falando assim, não, pode mandar. E eu falando assim, deixa não, deixa. E ele, não, vamos entrar. E ele chegou… Teve a manifestação dele? Teve a manifestação dele. E ele falando que ele ia acabar… Era um espírito ali que tava eu com uma sonhei, raiva e ele ali, chegou, né? que ele ia acabar comigo, com a minha família. Que ele ia levar todo mundo. Mas não conseguiu. Não conseguiu e nem vai conseguir. E essa senhorinha… Ela falou que várias vezes ela via ele na porta da minha casa. Só que ele não conseguia entrar. Ele não conseguia entrar em casa. Mas aí ele já foi para a luz, Elizabeth. Acredito que foi, Vai graças para a luz, Elizabeth. Depois eu nunca mais sonhei. Nossa. Nunca mais sonhei, mas eu até arrepia, tá? Até dá um arrepio aqui. Vamos para mais uma, e essa daqui veio em anônimo. Quando eu era adolescente, minha mãe morava em uma cidade e eu em outra, para estudar numa escola pública melhor. Meu pai tinha falecido há mais ou menos 1 ano em um acidente na estrada entre as duas cidades. Uma noite muito chuvosa, eu estava na casa da minha mãe arrumando as malas para voltar para onde eu morava. O telefone dela tocou, eu atendi e ouvi um Fátima e disse, não, é a fulana, quem fala? E ele respondeu, seu pai. A ligação ficou muito ruim e desligou. Contei para minha mãe e ela decidiu ligar de volta no número. Era o telefone da minha tia, irmã do meu pai, e ela disse que não ligou para nós. Optei por não viajar no dia seguinte, com medo de ser um recado de que algo ruim ia acontecer. Lembro da voz dele no telefone até hoje. Nossa! Cara, pode ser mesmo, assim, que foi uma forma… Cara, tem muita coisa, tem uma frase, não sei se é… Não sei direito como é que é a frase. Mas assim, existem muitas coisas… Além, não tem um negócio desse? Tem uma coisa entre o céu e a terra. Pera, vamos pesquisar aqui no nosso… Porque, gente, são coisas… Tem gente que pode não acreditar, mas é cada situação. Sabe de quem é essa frase? Cariúcha. Eu quero ver que você adivinha. Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Quem disse isso? Aristóteles. Não, mais uma chance. Padre Marcelo Rossi.
William Shakespeare. E se o Shakespeare disse falou, isso, mas é realmente. Tá, é verdade. Porque tem muita coisa aí, muito babado acontecendo no mundo e a gente nem sabe. Nem sabe. E eu não quero mas saber olha também. Só, esse Cara, recado, né? Eu acho que foi tipo assim, minha filha. Eu também ficaria assim de boa. Eu também casa. não viajaria e ficaria em casa. Nossa, eu acabei. De soltar um pum. Não. Todos nós ouvimos aqui. Não, eu acabei de ver uma mão assim, ó. Aqui, ó, no teu pescoço. Ai, que bom, faz massagem. Tô precisando aqui, ó. Tá doendo. Embaixo do cupim aqui, por favor. Eu vou agora pra do Vitor. Já acordei de madrugada e a cadeira de balanço da sala da casa tava balançando. Detalhe 1. Era uma cadeira fixa e balançava quando a gente sentava e fazia o movimento de ir para frente e para trás. Detalhe 2. A cadeira não era nossa. Nós tínhamos nos mudado para essa casa fazia uns 6 meses. E a cadeira era do antigo dono que havia falecido na rua de trás por infarto. Já tava ali. Ele já tava ali se sacudindo. Nossa Eu nem senhora. preciso terminar de ler essa história para saber. Mas continuando. Ele era um senhor muito gente boa e querido. Seu Ézio. A mulher dele não quis mais morar na casa e quando foi embora, deixou os móveis e livros. Nos mudamos pro local, né, que era em frente a que morávamos, porque a casa que eles estavam antes havia sido vendida. Assim, gente, pra bom entendedor, meia palavra basta. Seu Ézio tava ali se balançando. Primeiramente, que eu jamais seria um tipo de cadeira dessa, que é a cadeira do filme de terror. É a cadeira de espírito. Essa cadeira Não, é a cadeira de espírito. Esses dias eu tava na internet. Filme de terror, e aí eu vi uma cadeirinha. Bazar e que tem uma cadeira dessa, você pode ter certeza. Você vai comprar a cadeira e o espírito junto. Não compro cadeira. Esses dias eu tava num site, aí eu vi uma dessas assim, ó. E quando eu vi o pezinho e era uma gracinha de balanço, eu falei… Eu, sozinha, vamos supor um dia que o André não tá em casa de madrugada. O negócio começa… Ou então você vai pra tomar uma água, tá ela balançando. Como é que você faz? Gente, pra que vai comprar uma cadeira de balanço, né? Bem firme. Pri. Agora, o que eu tenho medo… é os brinquedos do Eduardo começar a tocar do nada. Não aquele aconteceu. Robô, ó, com todo respeito, aquele robozinho que ele ganhou de Dia das Crianças, né? O robozinho não cala a boca, né? E fica dançando e fica cantando. Porra! Eu não ligo, assim, durante o dia. Mas à noite, ele quer ficar, tipo, meia-noite, ele quer ligar todos os brinquedos dele. É o volante, é o robô, é a guitarra. O meu filho, e amanhã. Tudo junto. Aí eu falo, o robô vai dormir, ele precisa descansar. Eu vou ler agora a do João Paulo. Quando minha tia mais velha era bebezinha, minha avó passou uma noite muito difícil com ela. A menina não parava de chorar e nada fazia ela ficar quieta e dormir. Minha avó, então, resolveu rezar pedindo para a menina relaxar. No exato momento que ela disse que assim seja, minha avó diz que sentiu um peso enorme cair no chão em frente a ela. Era uma casa na roça e, segundo ela, não dava para enxergar nada no quarto. Então, a avó ouviu como se um animal enorme estivesse lá dentro pisando no chão. Ela tremia enquanto aquele bicho, aparentemente, sapateava no escuro. De repente, a porta do quarto se abriu de uma vez e ela viu que não tinha nada ali. No chão, porém, viu marcas de patas parecidas com as de um cavalo. Tenso demais. Gente, nossa. Mas aqui, ó, oração de mãe, minha filha, tem um poder que caiu por terra aí, ó. Olha só. Foi, com certeza, né? Era alguma entidade que tava ali. Não sabemos, mas assim, algo de sobrenatural habitava Não, você ali. não sabe, eu sei porque eu estava lá. Eu era. Eu era cavala, eu era égua. Todo respeito. Gente, mas ó, que medo. Eu sempre faço a oração pro Eduardo toda noite. O Eduardo, além da Maria Clara e JP, ele já viu algum… sabe? Você falou que ele viu a menina e era Maria Clara e JP. Não, ele ficava antes rindo e tipo olhando pro alto, quando ele ainda não falava.
como se ele estivesse brincando com alguém fazendo alguma gracinha pra ele, que ele dava gargalhada. Isso de noite, e ele ficava com a mãozinha assim. Aí eu ficava assim, não, se tá rindo é porque é amigo. Tá rindo é amigo, ó. Tem uma história de alguma criança lá de casa também, que quando era bebê, chorava de soluçar, olhando pra cima do guarda-roupa. E aquilo ali assim, ó, chorava. Aí depois descobriram que era um amiguinho mais atrasadinho, né? Um amiguinho espiritual que tava ali, ó, tentando perturbar o juízo. Gente, eu quero que a Márcia Sensitiva falou que não tem obsessor que aguente a mãe fazendo um salve rainha pro filho quando ele estiver dormindo. Só que eu não sei essa oração de salve rainha. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô colocando no Spotify, salve rainha. Aí a mulher vai falando e eu vou fazendo a minha oração pro Eduardo. Não, mas você tem que ler a oração, eu você não tem posso. que ler. Não, pode, acho que pode. Né? Porque a mulher tá falando, aí eu vou. Mas acho que se você ler também, tem essa efetividade. Então eu vou ler, eu vou fazer um papelzinho, vou deixar todo lá no… Porque às vezes eu sinto assim, vou ler no celular, aí passo no Instagram, mano… Tá igual quando eu vou fazer meu evangelho e vou pedir a explicação no YouTube, tá lá a propaganda. iFood! Senhores. Só um minutinho que tá na propaganda, vamos começar. Vai, Pri. Vou terminar, que ele não tem, eu procurei, não tem o nome. É o GLCSB. GLCSB, você está aqui nessa sala entre nós? Será que ele existe? Ele mandou assim: várias vezes, Pri, já puxaram meu pé, me cutucaram com o dedão gelado, não sei por quê. Mas os espíritos me adoram. Uma vez eu tava voltando pra casa no horário do almoço e passei em frente a uma casinha bem velhinha. E tinha um menino na calçada, sujinho e descalço. Ele me pediu ajuda pra fazer a tarefa da escola. E eu falei, claro, porque eu sou o professor. Ele foi correndo pra dentro daquela casa velha, foi lá dentro e demorou um pouquinho. E depois ele voltou correndo com um livro de matemática e um estojo. Ajudei ele a fazer os exercícios, né, da tarefa. Ele me agradeceu e apertou minha mão. Disse alegrinho para que eu fosse com Deus e eu respondi para que ele ficasse com Deus também. Liguei e contei para minha mãe, que ficou emocionada e quis saber quem era o menino pobrinho para ajudar. Acontece que não mora ninguém naquela casa, que tá abandonada há mais de 30 anos. O menino que eu ajudei a fazer a tarefa e que tocou em mim, simplesmente não existe. Cara, eu fico pensando que eu fico assim com pena também desses espíritos que ficam presos, né? Pois é, né? Ainda fazendo exercício de escola. Porque, gente, assim, no meu entendimento, todos nós, a gente merece… Mesmo se tem os espíritos obsessores, os espíritos mais endurecidos, que fazem a maldade. Eles são pessoas… E pessoas não, né? Eles são espíritos que precisam de evolução e precisam do perdão também. Eles têm que aprender a perdoar para seguir em frente. É isso. E assim, aí eu fico com pena. Porque para um espírito chegar nessa situação, ele também deve estar num sofrimento. Pois é. Né? Aí lembro de uma vez que eu fui assistir uma palestra e o palestrante virou, tava contando dos causos lá de mesa mediúnica. E aí ele falando, gente, uma vez na mesa mediúnica manifestou um espírito e ele tava assim, eu quero ir atrás dela, não sei o quê. E ele assim, com aquele sentimento raiva, de ódio, vingança, né? De raiva e tal. E aí começa naquela conversa ali dos médiuns, né? Com o espírito para tentar entender, para tentar auxiliar, né? E aí foram descobrir que o espírito dessa pessoa, ele simplesmente estava tentando vingança há 300 anos, olha meu amor. Só. 300 anos e ele preso numa situação… Imagina o sofrimento, né? Também, não é? Eu acho ele acompanhando a pessoa ali por reencarnações e sofrendo junto. Sabe o que eu quero? Quando eu falecer, logicamente, né? Que eu vou ter que ter estudo para isso. Mas, se me for permitido, eu quero trabalhar com espíritos sofredores. Raíla, você vai ser o espírito sofredor, Eu vou estar a própria lá. Você vai ser a própria. Mas assim, se me for permitido, você quer ser uma lanceira de Maria. Depois dos meus passeios, eu quero ver, né? O fundo do oceano, o universo. Eu quero comer muito… Comer o japa. Né? Sugar muita essência de japa ainda.
Mas também quero… Imagina você sendo uma lanceira de Maria. Chegando só com um biquinizinho assim, ó. Bem… Falta de respeito, Ana. Ué, os lanceiros não andavam nus? Não andavam nus, eles andavam… Sem camisa? Então você vai estar com só um biquíni assim, com a lança. ó. Com a sua lança, você com a sua lança ali, ó. Cheguei! Cadê? Eu tenho boca pra falar aqui com ele. Eu não quero ficar correndo atrás de coelhinho, não. Coisa chata. Mas é sério, sabia que tem pessoas que são médiums e eles trabalham quando dormem? Se desligam e vão fazer trabalho com esses espíritos? Desligamento. Minha mãe já fez muito desligamento, meu amor. E a minha mãe já fez desligamento, mas a Amélia Maria também já disse que já deu umas sonecas na mesa mediúnica. E aí falava, e aí, Amélia, como que foi? E ela falava, nossa, trabalhei muito. E na verdade ela só tava dormindo. Olha aí a alma. Falsa profeta. Olha a alma, olha o perfume aí, ó. Pri, fechamos o nosso cafezinho, Fechamos. Né? Chegou a hora dele, o nosso… Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon. Vai, quem começa? Pode começar. Já sei o que eu vou falar. Cortei meu cabelo, né? E meu cabelo tava grande. Estava um pouco maior. Eu gostei da maneira que ela cortou a franja, ó. Tá vendo? Não é uma franjinha, mas não é um franjãozão. E deu um caimento. Só que agora, o comprimento, eu fiquei pensando… E eu falei com ela, pode cortar. Tira à vontade, Você tira. falou, eu quero né? aqui, ó, mais ou menos na altura do ombro. Só que aí eu tô assim… Tá sujo também meu cabelo. Mas eu não sei se eu voltei um pouco pra fase Paulinha. Não Já voltou. estão sabendo da novidade. Não voltou. Isso é coisa do seu pensamento. Mas ontem eu falei com a Raíla. Ai, eu não sei se eu voltei pro cabelo da Paulinha. Aí ela, não voltou não. Aí na mesma hora ela falou assim, mas pensa que seu cabelo cresce rápido. Ou seja… Não foi, porque você falou que estava se sentindo assim. Eu falei, não está. Mas se você está se sentindo assim, o seu cabelo cresce rápido. Ou seja, e você vai falou… deixar de se sentir assim. Ou seja, porque não é porque você falou… está se sentindo assim que tá. Entendeu? Entendi. E o meu, já que a gente tá falando de cabelo, eu tô pensando, porque assim, a minha progressiva já tá vencida, né? Eu falo vencida. Que eu não sei se eu marco agora ou se eu deixo pra fazer em dezembro. Eu seguro mais um pouquinho. Mas você vai segurar por 2 meses a progressiva? Eu tô achando, porque se eu fizer agora… No meio de dezembro já está voltando a minha raiz, entendeu? Nossa, o sovaco tá bonito. Ela levantou aqui o braço. Meu sovaco, você tá achando? Tô achando. Herbíssimo. Nossa! Herbíssimo. Tá bonito. Eu tô seguindo uma blogueira agora, eu esqueci o nome dela, mas ela chama todo mundo de Gata Garota. Eu acho que ela é carioca, porque ela tem o sotaque carioca. E ela ensina várias dicas, meu amor. Nossa, tá bom, tá bom. Aí… Você gosta do Herbíssimo? Eu gosto. Hashtag publi, Herbíssimo, eu gosto, meu filho. Se movimenta. Eu sou uma usadora de Herbíssimo. Gata Garota falou que não pode, que não é bom usar aquele de spray. Aerosol. Que o aerosol, ainda mais pra quem usa lâmina, ele escurece a axila. Então, minha filha, é Herbíssimo. E ele segura o CC, que é uma beleza. Finalizamos, Pri? Finalizamos. Bom, esse episódio foi um pouco mais longo. As histórias eram mais cabeludas, né, gente? Eram histórias maiores. Se você gostou, comenta. Tanto aqui na caixinha, ó, pra quem tá ouvindo no Spotify, essa caixinha aqui de interatividade, que você pode responder o que achou desse episódio. Ou você pode compartilhar na sua rede social preferida. E também escrever o que você achou utilizando a hashtag Dona Helena Podcast. Ou marcando também o nosso perfil no Instagram, Dona Helena Podcast. É isso. Beijo e até a próxima. Apoio Dona Helena com R$10. Apoia pra você ver. Olha o que vai acontecer. O link está na descrição desse episódio.